a este painel. Antes de mais, apresentar as pessoas que todos já conhecem, de qualquer das formas. À minha direita, na ponta direita, o José António Silva, atualmente treinador do Águas Santas. Paulo Fidalgo, treinador de Madeira SAD e treinador da Seleção Nacional de Séniores. Do meu lado esquerdo, o Jordi Ribeira, que teve a conferências da parte da manhã, selecionador nacional. E, finalmente, o Pedro Alvarez, treinador na Áustria. Em termos de funcionamento deste painel, portanto, existem 3 questões que serão colocadas por mim aos intervenientes, que terão toda a liberdade para responderem da forma que entenderem. Assim que terminar a parte das minhas questões, que será mais ou menos prolongada consoante o tempo de resposta de cada um dos colegas, passaremos numa segunda parte para a plateia para também colocarem as questões que entenderem. Sabem qual é que é o tema do painel? Penso que o tema é suficientemente abrangente para vocês poderem colocar as questões na área que entenderem. Aquilo que eu agradecia é que quando vocês colocarem questões, para que se apresentem dizendo o vosso nome e atualmente onde é que estão a treinar, que é para quem está deste lado e que não vos conheça, poder também enquadrar a sua resposta. O Paulo Fidalgo optou numa primeira fase de, em vez de responder livremente, fazer uma apresentação e, portanto, eu vou dar-lhe a palavra em primeiro lugar e depois passar as questões para os nossos colegas. De qualquer das formas, as questões a questão inicial é o fazer a referência entre aquilo que se faz bem e menos bem em Portugal e na Europa, dar opinião sobre isso, quais é que são os pontos em que nós nos ligamos, quais são os pontos que estamos mais afastados, boas práticas, e a primeira pergunta vai por aí. Portanto, Paulo, desde já obrigado, pode começar. E, acima de tudo, trago-vos aqui uma questão, que é, tendo por base a Seleção Nacional, os melhores clubes portugueses, ao nível das fases do jogo e dos parâmetros que condicionam o jogo, estaremos nós apetrechados para sermos competitivos de uma forma igual, equitativa, de uma forma também constante, regular, com as melhores seleções da Europa, do mundo, com as melhores equipas da Europa e do mundo. É esse foco, é essa temática, é essa reflexão que eu gostava de colocar aqui hoje com vocês. Na minha ótica, e de uma forma resumida, estas são as fases do jogo e os parâmetros que maior têm influência no próprio jogo, na discussão do próprio jogo. São dos guarda-redes, a defesa, o ataque, as transições e depois parâmetros físicos como a força, a potência e a resistência específica. A época passada foi extremamente desafiante para todo o handball português. 2018, 2019 e os eventos associados, acho que todos concordamos que foi um ano muito qualitativo e muito produtivo. Desde logo a começar pelo Europeu 2020, não é? Finalmente conseguimos o apuramento tão desejado. O 4º lugar do Sub-20 e apuramento para o Mundial, o Sub-18 com o 12º lugar e apuramento para o Mundial, a brilhante carreira do Sporting na Champions League, o Porto com o brilhante 4º lugar, o Benfica com uma presença também muito digna na Taça EHF, uma direção na final da Taça Challenge e depois, além disso, também destacaria a participação do Águas Santas e Belenenses nos momentos decisivos do handball português, quer no Grupo A, quer na Taça de Portugal. Portanto, foi um ano, na minha opinião,
e de muitos de vocês de extremamente qualidade e de grande produção. No entanto, o futuro, curto prazo, 19-20 e os seus eventos há um aumento da exigência e da competitividade. E desde logo, todos nós vamos, nas nossas missões, vamos ser altamente testados. Não é? Temos o Euro e a qualificação para 2021, para o Mundial. Temos agora o Mundial de Sub-21 e Sub-19 em Espanha e na Macedónia. Teremos a Champions League com 2 equipas portuguesas. A Taça EF com o Benfica, uma engraçada na Taça Challenge. E depois o Campeonato de Portugal e o respectivo Grupo A e Taça de Portugal, que será, esperemos nós, de maior competitividade. Não é? Resumindo, o nosso futuro será muito avaliativo e discriminativo de toda a nossa envolvência europeia. Aquilo que eu vos queria essencialmente também, que nós todos fizéssemos uma reflexão, que é qual é o nosso nível? Qual é o nosso nível? Em que enquadramento europeu nós estamos? Todos nós temos opiniões diferentes, não é? Nestas fases do jogo. Eu tenho as minhas. Existem aqui 2 itens que eu acho que o handball português tem crescido bastante, que é a questão dos guarda-redes e a questão dos parâmetros físicos. E acho que, desde as seleções até aos maiores clubes portugueses, temos assistido nos últimos anos ao recorrer de profissionais altamente capazes que lideram estas questões do jogo. Começamos a ter treinadores guarda-redes só com essa missão. Começamos a ter também profissionais nas questões físicas também dedicados a esta temática e a fugir um bocado daquele enquadramento do treinador sozinho resolver tudo. Acho que a questão dos guarda-redes, temos tido uma influência muito positiva dos atletas que temos recebido do exterior, enriquecemos bastante a nossa qualidade de baliza pelo adquirir atletas de qualidade de fora do país. Acho que no ataque, na minha opinião, denoto ainda um longo caminho a percorrer, a nível ofensivo, embora também acho que possivelmente tivemos o melhor 7/6, ou dos melhores 7/6 do enquadramento europeu. Não me recorda daquilo que foi acompanhando, de ver um 7/6 tão qualitativo como apresentou o Futebol Clube do Porto e que depois também apareceu na seleção A. Nas transições ofensivas, há largos anos que nós temos tido um trabalho também exemplar. Melhoramos bastante nos últimos anos na questão das transições defensivas. No entanto, e aqui é que eu queria dar um certo ênfase, é que, na minha opinião, acho que do ponto de vista defensivo, nós estamos ao nível dos melhores da Europa. E acho que este ano demonstramos isso em vários momentos competitivos do handball português. Claro que quando a gente fala na defesa, temos sempre um processo unificado, com os guarda-redes e com as questões físicas também, obviamente. Mas, se a gente isolar a defesa enquanto um processo tático e técnico e avaliarmos esse conjunto de decisões, nós facilmente chegamos à conclusão que, por exemplo, na seleção A, possivelmente é dos setores que nós apresentamos maior qualidade. Portugal, no grupo de apuramento, foi a melhor defesa, com a França presente no grupo. Estive a ver há dias, estamos no top 6 do gol a barragem defensivo, por exemplo. Não é? Jogos como a Roménia fora, Lituânia fora, França em casa, foram jogos de elevada qualidade defensiva. Claro que, principalmente, aquilo que também fez o Porto a nível defensivo, que depois também é influenciado na seleção A, Porto, as suas prestações também muito se basearam no seu processo defensivo. Sporting também, sem dúvida nenhuma, tinha ali uma defesa muito rica e muito bem constituída fisicamente, e também foi, se calhar, a carreira na Champions League se deveu a isso. O Benfica, de uma perspectiva diferente, não num enquadramento tão diferente do ponto de vista do Sporting e do Porto, que a maior parte das vezes fizeram 6-0 ou só 6-0, o Benfica, com outro tipo de sistemas, também conseguiu, na sua defesa, ter muita solidez.
Depois temos a classe média de Portugal, que eu costumo denominar de classe média, Madraçada, Águas Santas e Belenenses, que nos seus momentos competitivos, o sucesso que foram alcançado também muito se deveu à sua estrutura defensiva. E aqui, sempre, aqui um pouco mais com uma riqueza tática presente, porque são, de certa forma, obrigadas, entre aspas, a recorrer a outros sistemas, a outras estratégias, mas conseguiram sempre criar muitas dificuldades. No caso do Madraçada, foi mais visível na Europa. No caso do Águas Santas, recordo-me vários jogos que o Águas Santas jogou de igual para igual com os clubes grandes e muito desse mérito partia da defesa, e o mesmo também aconteceu com o Belenenses. Eu, para terminar, só trazia-vos aqui eu gosto sempre de trazer uns vídeos, de certa forma, que autentiquem aquilo que eu penso. E eu escolhi estes momentos do Portugal-França, que é para mim um dos grandes momentos da época, não é? De toda a comunidade do handball, e que nestes momentos de vídeo nós, de certa forma, vivenciamos a qualidade defensiva, não é? Do nosso handball português neste momento. Eu só peço aqui ajuda porque não me está a aparecer ali, aparece-me aqui. Aparece-me aqui, mas não aparece aqui. E agora para... Suposto editar onde? É nesse leitor, hein? Eu fui por alguns tópicos, neste caso transformações defensivas, mas aqui o importante e também para ser seller é mostrar estes vídeos e ver a qualidade defensiva que nós apresentamos neste jogo. Isso, ações em contra um. Isso, ações ao ímpar e as ajudas. Reação aos cruzamentos. As questões físicas também presentes. Se eu tivesse que eleger um momento para classificar este jogo, era este que eu escolhia. A riqueza deste momento defensivo.
E para terminar, a pergunta que eu vos faço é: podemos melhorar? E como é que estamos nas outras fases do jogo? Basicamente era isso que eu gostava que nós também discutíssemos um pouco para lançar o futuro a curto prazo. Era só isso. Muito obrigado. Ok, Paulo, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Pedro Alvarez, até porque trabalhou muitos anos em Portugal e agora encontra-se a trabalhar no estrangeiro e, portanto, certamente tem a perspectiva daquilo que nós fazemos cá, do que é que se faz lá e pode relacionar isso, Pedro. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito e é um prazer estar aqui com muitos colegas. Relativamente à pergunta, a primeira grande diferença que eu notei foi uma estabilidade de processos. Portanto, as coisas mantêm-se durante mais tempo. Quando um projeto é estabelecido, uma aposta num determinado tipo de trabalho, uma aposta num treinador, isso mantém-se durante muito mais tempo, comparativamente com algumas situações que acontecem aqui em Portugal. O que me leva a pensar isso, depois de estes praticamente 5 anos fora, é que o conhecimento de quem comanda a modalidade, portanto, e refiro-me claramente aos diretores, aos dirigentes, é superior. Então, há uma cultura handbolística superior. As pessoas focam-se muito mais no processo do que no resultado. E isso leva a que entendam o que é que um novo treinador está a realizar, qual é o trabalho que está a ser realizado ao longo do tempo. Por questões políticas, históricas, a Áustria está muito ligada ao que se passa na Alemanha. O idioma é praticamente o mesmo, apesar do dialeto ser muito diferente. Mas existe uma ligação forte, existe sempre uma expectativa da parte dos atletas em quererem chegar à Alemanha e, por outro lado, em saber o que está a passar. É extremamente interessante porque, ao mesmo tempo, na Áustria está a decorrer um seminário de treinadores, como o que nós estamos aqui a realizar. E eu, por norma, frequento, porque gosto de saber o que está a passar e saber o que é que os nossos colegas também trazem. Mas durante estes anos todos, a vertente foi sempre uma vertente muito física do treino. Mesmo com determinados aspectos técnicos, mas essencialmente batalhando sobre o trabalho de desenvolvimento físico. E essa é uma das grandes referências do trabalho realizado lá. E aquilo que eu posso observar é que nós claramente falámos muito mais de handball. Eu assisti às apresentações de manhã e felicito os colegas que aqui estiveram pelo que apresentaram, porque foi claro, foi brilhante, foi bastante elucidativo, pelo menos no meu caso. Mas são realidades diferentes e são culturas completamente diferentes. E nessas determinadas culturas, o objetivo do jogo é o mesmo, mas o caminho é diferente. Tem-me custado às vezes um pouco transportar muitas das coisas que nós fazemos aqui, mas felizmente com trabalho diário e com alguns resultados e alguma sorte, nós vamos conseguindo materializar aquilo que estamos a realizar e ao mesmo tempo consolidando a nossa posição. Mas mais uma vez eu refiro que aquilo que tenho notado mais é a estabilidade dos processos. Não é uma alteração política desportiva que faz claramente acabar um determinado projeto. Há 3 coisas essenciais aqui: a quantidade de trabalho, a qualidade do trabalho e, naturalmente, a matéria-prima com quem estamos a trabalhar. Para além disso, existem outras situações aqui, Pedro, que são igualmente importantes e que foram trabalhadas, neste caso pela Federação Austríaca, nos últimos anos, com vista ao europeu que se irá realizar no próximo ano, em 2020, e que essa preparação foi no sentido de que os jogadores tivessem uma melhor competição. Às vezes a Áustria parece Portugal, pois não temos quantidade de qualidade, se é que me permitem a expressão. Existem bons jogadores, mas não existem tantos quanto nós desejaríamos.
Um dos passos dados foi que os melhores jogadores jogassem em ligas mais competitivas. E, naturalmente, a Liga Alemã está próxima, falam a mesma língua e a adaptação é muito mais fácil. Portanto, e nós, do set inicial da Áustria, apenas um jogador está a jogar atualmente na Áustria. Os restantes estão na Liga Alemã ou noutras ligas. Por outro lado, houve algumas decisões muito importantes do ponto de vista desportivo, técnico e igualmente económico em termos da estrutura das competições. Eu dou-vos 2 exemplos. O campeonato de sub-20 é disputado pelas equipas que estão na Liga Profissional. Portanto, isto significa o quê? Que uma equipa, quando desce da Liga Profissional, vai para a Bundesliga, no caso da Áustria, a Bundesliga, a sua equipa de sub-20 automaticamente também desce. E isto porquê? Porque o objetivo é que a equipa principal tenha uma equipa na sua sequência que vai jogar no mesmo dia que a equipa principal joga. Portanto, um jogo será às 5, o jogo de sub-20, e o outro jogo será às 7 da tarde. E no meio desta situação acontecem aqui várias coisas, que é o seguinte. Quando nós temos algum jogador júnior, sub-20, que realmente já é muito bom, não vai jogar no jogo de sub-20, automaticamente irá jogar junto à equipa principal. Outros casos acontecem que temos alguns jogadores que que poderão ser a opção para a equipa principal e então apenas jogam a primeira parte do primeiro jogo e a partir daí ficam juntos da equipa principal, portanto na segunda parte já nem vêm para o campo. E tenho igualmente o caso de outros jogadores que devem jogar grande parte do jogo e depois naturalmente sentam-se connosco no banco, portanto estamos a falar de um caso de 2, 3 jogadores e que muitas vezes até podem participar no jogo. Portanto, aquela questão das horas entre jogos, portanto isso não se coloca ali. Tens uma questão igualmente económica, que é as duas equipas viajam juntas e isso faz com que haja uma redução de custos. Por outro lado, tem também um impacto direto de que os jogadores estão a observar o jogo, portanto, estão no mesmo pavilhão, vão jogar antes e mesmo aqueles que não irão jogar vão estar sentados na bancada e vão observar o jogo da equipa principal. Depois há ainda aqui outro aspecto também que penso eu que foi uma decisão muito acertada da Federação Austríaca, que é a seleção de sub-20 participa na segunda fase do campeonato e joga sempre à segunda-feira com todas as equipas do campeonato quando nós dividimos para play-off e play-out. Esta equipa participa fora da competição, portanto não tem pontos atribuídos, mas as equipas que jogam contra esta equipa, os pontos contam. Portanto, não pode apenas rodar os jogadores, não pode relaxar sobre o jogo. Que impacto é que isto teve? Neste momento, mais de 80% da seleção, portanto, os 16 jogadores que fazem parte do grupo, são provenientes dessas mesmas fornadas, dessas mesmas gerações de jogadores que estiveram nesse grupo que disputou várias competições, entre elas essa equipa sénior. Depois temos aqui algumas estruturas que são intermédias. Nós temos academias espalhadas por cada estado da Áustria. Numa dessas academias eu encontro-me a trabalhar e o último trabalho que o diretor técnico decidiu seria um documento orientador para todas as equipas jogarem de forma idêntica. Eu não sou um pouco mais democrático e aquilo que eu lhe disse é que nós não andamos nus, temos todos roupas diferentes, não vestimos o mesmo, portanto existem vários caminhos completamente diferentes que podemos seguir. E isto porquê? Porque havia um conceito de que as equipas teriam que defender defesas muito profundas, muito agressivas. Quando isso, muitas vezes, um sistema profundo pode não ser significado de uma defesa agressiva, como nós temos visto ainda durante o dia de hoje. A base do trabalho está essencialmente naquele trabalho individual, técnica e tática individual. Outro aspecto que nós temos ali que nos permite, e que eu sinto uma grande diferença, é a barreira geográfica.
E se aqui há uns anos atrás as nossas melhores equipas, para ter uma competição forte, bastava dar um pulinho aqui ao lado da Espanha e perto, muitas vezes até na Galiza, para fazer jogos altamente competitivos, hoje em dia as nossas equipas mais fortes, se calhar já têm que dar um pulinho maior até outra zona de Espanha. Ali o que me permite é que nós conseguimos, com os mais novos, portanto com os sub-16, entrar no campeonato da Eslovénia. Permite-nos igualmente jogar uma liga adriática, juntamente com a Hungria, juntamente com a Eslovénia, com a Croácia e uma equipa italiana, e ao mesmo tempo participar no campeonato e na liga das academias, com a academia húngara, com igualmente uma academia croata e a nossa própria academia, juntamente com outras duas austríacas. Portanto, basicamente, quando tu me perguntas quais são as grandes diferenças, eu, em número 1, digo é a estabilidade de processos. A segunda, depois está associada ao trabalho. Quantidade de trabalho, qualidade desse mesmo trabalho e a matéria-prima. A Áustria não tem muitos jogadores, tem 8.000 jogadores. Desses 8.000 jogadores, se dividirmos masculino e feminino e tirarmos a quantidade de jogadores estrangeiros, que é praticamente ilimitada, ficamos reduzidos a um grupo muito pequeno de jogadores para selecionar. E praticamente era isto. Muito bem, Pedro. Para arranque foi excelente. Passava aqui agora para o Jordi, que não tendo trabalhado em Portugal, tem a perspectiva mundial, quer do que se passa aqui, do que se passa no Brasil, do que se passa em Espanha, e pode um pouco, na sua visão, dar aqui a sua opinião sobre os caminhos a percorrer. Muito obrigado. Bom, ha sido bom que falases que no conozco mucho de Portugal porque iba a hablar de eso, ¿no? No sé si soy la persona más apropiada para comparar el momento actual de Portugal y con el respecto a lo demás. Está claro que Portugal está en un gran momento, ¿no? Por la clasificación del europeo. Es importante cómo todo esto va a evoluir. Puedo explicar un poco rápidamente para mí cosas importantes que han habido en España. Mis colegas después hablarán si estoy correcto o no, y las cosas que acontecieron en Brasil. Yo creo que España tuvimos un momento muy importante en que la competición de la Liga Sobal era una de las mejores. Eso algo que nos permitió tanto a atletas como a entrenadores a evoluir mucho, porque teníamos que competir con equipos donde estaban a los mejores jugadores del mundo. Había atletas dentro de esos equipos que no solamente tenían al técnico que comandaba el equipo, sino que tenía a muchos entrenadores que eran los mejores jugadores del mundo, y que eso es importante y que ayudó a formar a muchos jugadores. Yo lembro, por ejemplo, Dani Sarmiento, él siempre lembra de los jugadores que tuvo en Galdar, yugoslavos o bielorrusos, que permitieron a él evoluir, no solamente por consecuencia del trabajo del técnico. Y dado ese proceso, obligó a tanto a técnicos como jugadores a tener mucho esfuerzo para poder llegar a competir. Y yo que eso, estamos ainda en ese resultado. El problema, como vosotros saben, es que durante unos 7, 8 años esto ha mudado, y ahora en estos momentos, pues por consecuencia de la economía del país y de la crisis que hubo en ese momento, los clubes han disminuido el investimento, y con eso muchos entrenadores han salido fuera, como se saben, muchos con éxito en los clubes europeos y en los clubes en otros lugares. Yo hallo que esa formación que tuvieron en ese momento importante ha sido muy bon, y muchos atletas que tenían que esforzarse mucho para jugar en esos equipos han obtenido un nivel muy alto, y eso ha permitido que fueran en bola. La pregunta es qué va a acontecer dentro de unos años cuando vayamos a ver las consecuencias de todo aquello que ha pasado, porque cuando pasa algo negativo la consecuencia no es inmediata, la consecuencia es de futuro. Entonces, cuando dentro de un tiempo, por diferentes motivos, ahora la competición doméstica no es la misma que teníamos antes. El Barcelona, la mayor parte de los juegos
que juega en España son juegos fáciles, ¿no? Y ese es nuestro referente top a nivel internacional, ¿no? Entonces quiere decir que probablemente hay 10, 12 equipos donde los atletas y los técnicos no tienen ese mismo nivel de exigencia donde nos estábamos en aquel momento. Y entonces hay que ver qué es lo que va a acontecer a partir de ahora. Con lo que yo estoy viendo Portugal. Portugal tiene cosas muy boas, ¿no? Que, por ejemplo, cosas que nos no tenemos, y es que hay clubes que están vinculados al fútbol, ¿vale? Y como es, todo tiene sus cosas ruines y positivas, más lo que tiene de positivo es que el investimento que puede tener y la estructura que tienen esos clubes, no solamente tenemos un time que lo tiene, que es el Barcelona. Cuando en estos momentos que la temporada que viene Portugal va a tener 2 equipos en la Champions, más la posibilidad de jugar a un europeo, puede hacer que todos estos clubes que tienen un investimento en el fútbol oyen hacia el handball como una posibilidad de investimento de caras a una imagen exterior. Y evidentemente eso puede ser muy positivo, porque todo lo que se relaciona con el fútbol es dinero y eso puede permitir el evoluir, ¿vale? Entonces, yo hallo que Portugal está en un periodo muy importante y quizá un punto de transición hacia pasos hacia adelante, y eso es evidente, y que en España nos tenemos que cuestionar cuáles son los pasos que tenemos que hacer para ver qué es lo que va a acontecer en el futuro, ¿vale? Brasil fue búsqueda de atletas en condiciones, porque el problema que había con Brasil cuando competía es que primero los jugadores no podían competir con los mejores porque no había ningún jugador jugando en Europa, o habían, por lo menos yo hallo que en el 2012 había 2, 3 atletas brasileños compitiendo fuera, ahora hay más de 50, ¿no? Entonces, ahí no hay una competencia para que los jugadores puedan evoluir. Entonces, los jugadores, una vez tienen unas condiciones determinadas y son atractivos en Europa para venir a jugar, vienen, adquieren una experiencia, después de tener el ABC en Brasil, adquieren una experiencia, maduran, mejoran y su selección evoluye, ¿no? Entonces, yo pienso que esto también ayuda un poco a comparar Portugal. Portugal comienza a tener jugadores fuera, ¿no? Que compiten con jugadores de primer nivel internacional, y cuando todo esto confluye en la selección da pasos al frente, ¿no? Yo pienso que igual que aconteció con Brasil, los jugadores tienen condiciones, van a jugar, poco a poco esas condiciones van mejorando porque mejoran sus clubes, de repente ya no están en una etapa de transición, sino que van a jugar a los mejores jugadores que juegan a la Champions, y cuando voltan a la selección tiene rendimiento. Entonces, pensar que la selección lo es todo es un error, porque realmente lo importante es lo que van a hacer los clubes, la competición interna, la formación de jugadores, los jugadores que tienen un nivel adecuado, que poco a poco puedan llegar a un nivel alto, y que todo esto al final va a permitir que las diferentes selecciones funcionen. Hace un año yo apoyaba a la selección de Portugal en el Europeo Junior, ¿oye? Por la noche nos reuníamos entrenadores de selecciones de otras selecciones, ¿vale? Y todos falábamos, oye, la selección de Portugal realmente es una selección que puede quedar campeona del europeo. Juega diferente a los demás. Eso no era una cuestión de falar yo y el entrenador de Portugal, no, era un grupo de técnicos, el de Eslovenia, el de este país, del otro, y juntábamos. Jugaban con una madurez impropia de su edad, ¿vale? Quizá porque ellos vivían la experiencia igual inmediata de lo que era la competición dentro de los clubes seniors, cuando igual había otros atletas que ainda no jugaban, más su estilo de juego, ellos iban perdiendo de 2 y de 3 y nunca perdían la calma. Y al final terminaban ganando el juego. De hecho, ellos ganaron a Francia, ganaron a España, ficaron primeros de grupo, luego tuvieron la mala suerte de jugar la semifinal con el equipo de casa y se sabe lo que pasa, pero en principio era una selección que tiene un nivel muy alto, ¿no? Y eso quiere decir que yo hallo que eso es muy importante. Ahora, hay que pensar, y eso es muy importante, que esto no sea algo espontáneo. Y eso a veces es el principal defecto que tenemos, que cuando conseguimos algo decimos, ya hemos llegado. Y eso pienso yo que es lo peor que puede acontecer, ¿no? Por ejemplo, España ganó el europeo y que todo el mundo fale, ahora esto ya está, ya hemos conseguido trocar todo y ahora todo va a dar cierto.
¿vale? Este es el peor error que tenemos, ¿vale? Porque es posible que esto no sea así y cuando nos demos cuenta resulta que todo eso ha sido ficticio y ahora empezamos a ver la realidad de lo que tenemos, ¿no? Los clubes hay muchas veces que por su trabajo ayudan a tener generaciones espontáneas de jugadores, ¿vale? Por ejemplo, Argentina es el caso pues, de Simonet o de algunos jugadores que fueron saliendo, pero no realmente por un trabajo de las federaciones, sino por un trabajo de los lugares donde esos jugadores se hicieron, ¿no? Y luego la selección se benefició de eso. Es lo que tenemos que hacer por parte de las federaciones es impulsar y ayudar a que realmente no sea generaciones espontáneas debido solamente al trabajo de los clubes, sino que también nos podamos ayudar en la búsqueda de atletas, como antes falé en la palestra, de cualquier lugar y que ayudemos por sus perfiles físicos o por sus perfiles técnico-tácticos o por sus talentos, ayudar a los clubes a que luego puedan evoluir ahí y podamos mantener ese nivel y que no sean siempre, que no sean situaciones puntuales. Muito obrigado. Zé António, já tiveste aqui várias abordagens, podes pegar relativamente a esta questão entre Portugal e Europa ou o mundo, se assim se preferires. Ok. Em primeiro lugar, o meu agradecimento por ter sido convidado para fazer parte deste painel. Depois, o meu agradecimento a todos que ficaram aqui a assistir e não foram fazer outra coisa, porque é sinal de interesse em ouvir estas 4 pessoas. Eu espero contribuir para o enriquecimento desta discussão, muito sinceramente. Pedro, só para clarificar, eu posso misturar os 3 tópicos? Ok. Esta questão já foi discutida no Andebolito aqui há uns meses atrás, onde eu estive presente, tal qual o Pedro Alvarez, e nós abordamos um bocadinho algumas destas temáticas, tentar perceber o que é que nos separa, o que é que podemos fazer para nos aproximarmos mais e basicamente, e é isso que interessa, definir o caminho para nos aproximarmos das melhores equipas europeias. E o Pedro há bocado referiu algo que eu também na altura referenciei, que é muito importante. Nós, regra geral, preocupámos-nos ou centrámos-nos única e exclusivamente em avaliar os resultados e pouco o processo. E eu gostaria de, ao abordar esta temática, separar as 2 coisas de forma muito clara. Relativamente ao processo, eu sempre achei que desde há uns anos a esta parte, há uns largos anos a esta parte, os treinadores portugueses, os clubes portugueses, de uma forma geral, eu não sei o que é que se passa na casa dos outros, mas tenho esta ideia, trabalham bem, otimizam os seus recursos, superam muitas vezes aquilo que é expectável relativamente às prestações desportivas das equipas, conseguem em determinados momentos aproximar-se claramente de equipas que teoricamente são muito mais fortes. Estou a falar não só no plano nacional, mas também no plano internacional. E portanto isto diz-me que o processo em si de alguma forma estará bem conduzido, porque tem produzido alguns efeitos, tem produzido alguns bons resultados. A nossa presença sistemática, e o Madeira SAD este ano voltou a repeti-la na final da Challenge, as vitórias que já conseguimos nessa competição dizem bem desse percurso sustentado e muito claro, ascensional, creio eu, e que de facto este ano teve uma nuance um bocadinho diferente. Portanto, voltando a centrar no processo, eu acho que nós temos boas condições, aprendemos muito, eu falo por mim, aprendi muito com o contacto com os meus amigos espanhóis, muito com o contacto com os autores espanhóis, com os quais nós nos identificamos muito, não só em termos de vivência, mas também em termos da forma como abordamos o jogo e, portanto, tiramos muito benefício desse contacto. Portanto, o processo, na minha opinião, está bem conduzido, está bem dirigido. Agora passemos à fase dos resultados. Muitas das vezes os resultados dependem não só da preparação das pessoas nem do processo, mas também das condições externas que se criam. E nesse âmbito nós estamos claramente aquém daquilo que é a normalidade das equipas europeias. Os nossos orçamentos são claramente distintos e não reparem que não é estar a desculpar sempre as questões de ordem financeira, peço desculpa pela redundância, mas é um facto. O Pedro ali falou, as equipas profissionais têm uma equipa B. Nós em Portugal temos 3 equipas claramente profissionais, uma que não sendo profissional consegue ter muitos dos seus jogadores únicos e exclusivamente dedicados à modalidade e os outros definitivamente não são profissionais. No meu caso eu tenho 2, 3 jogadores que fazem do handball a sua única atividade. E portanto isto no final pesa sobremaneira no rendimento desportivo. Há também outras questões que
como todos nós que já competimos no estrangeiro, e na bocado o Jordi referia isso, já sabemos como é que é quando vamos jogar a casa dos nossos adversários. O peso internacional que a nossa modalidade tem comparativamente com outros países não é o mesmo. Isso pesa. Isso pesa claramente em algumas diferenças, pesa claramente na hora em que se fazem as grandes decisões e, portanto, isto tem que ser um efeito todo conjugado, toda uma nação, no caso, a nossa nação handebolística, no sentido de nos aproximarmos desta gente, mantendo um alto nível qualitativo nas várias áreas, inclusivamente na arbitragem, ao nível do dirigível, ao nível dos treinadores, têm que ter maior visibilidade. Todos nós temos de trabalhar para criarmos uma imagem distinta do nosso handball, que depois tem uma repercussão nos resultados de forma muito objetiva, ninguém tem ilusões disso. E por último, há também, ainda relacionado com isto, a outra questão que vai reforçar este aspecto que eu aqui acabei de dizer. Benfica, que teve uma participação um pouco mais curta este ano nas competições europeias, mas deu uma boa imagem daquilo que é o clube. Sporting e Futebol Clube Porto este ano estiveram muitíssimo bem. A Seleção Nacional fez um apuramento brilhante, beneficiando eventualmente também muito do trabalho destes clubes. Mas Sporting e Futebol Clube Porto aparecem não mais alto nível europeu, muito por força de um investimento financeiro que é totalmente distinto daquilo que habitualmente se faz em Portugal, e isso tem imediatas repercussões. Portanto, sem fazer um elogio exagerado da nossa modalidade, que tem problemas, tem necessariamente muitas dificuldades, precisamos de muito trabalho para fazermos ainda melhor, e é isso que é a aspiração de todos nós. E eu entendo que ao nível do processo de treino, ao nível da condução das equipas, ao nível do treino dos nossos jogadores, nós, beneficiando até destas ações que são sistemáticas em Portugal, evoluímos muitíssimo, aproximámos-nos muito daquilo que são os melhores padrões europeus, creio eu, tenho uma plena convicção disso. No entanto, ao nível das condições que depois oferecemos aos nossos atletas e aos treinadores para que possam produzir resultados, ainda estamos muito afastados, muito longe. E há um último aspecto que eu gostaria de referenciar, e que para mim me é muito caro e há muito tempo que defendo que deve ser a base e a gênese da formação dos jogadores em Portugal. Nós devemos, tal qual os espanhóis fizeram há muitos anos atrás, bebemos de todas as influências que chegaram, e eles fizeram isso muitíssimo bem, mas depois filtraram em função daquilo que é a sua personalidade, a forma de viver do seu povo, a forma de jogar, da característica do jogador espanhol. E nós, em determinados momentos, às vezes temos alguns desvios, e esta ênfase, aliás, que o Paulo colocou na defesa é muito interessante, porque nós defendemos de uma forma muito diferente daquilo que os outros fazem, em regra geral, um bocadinho próximo dos espanhóis, mas também à nossa interpretação. E aquilo que me parece que poderá ser a pedra de toque para melhorarmos ainda mais o nosso processo é mantermos-nos fiéis às características dos nossos jogadores e do nosso handball. Se vocês repararem, nos últimos anos, muitos treinadores estrangeiros que chegaram tiveram alguma dificuldade inicial de adaptação ao nosso handball, porque nós jogamos de forma muito particular, muito própria e portanto, com alguns bons resultados, com o trabalho diário que se faz, mas fundamentalmente com o aumento das condições de trabalho que se proporciona a treinadores e jogadores, e eu acho que esta diferença que existe é clara para todos, pode ser substancialmente reduzida nos próximos tempos. A resposta é nossa, dos treinadores, que devem lutar para criar cada vez melhores condições, mas é também de outras estruturas e da própria economia, que às vezes tem que ajudar um bocadinho, porque da forma como estamos, este patamar vai claramente ser encurtado pelos três grandes, e acredito que a breve prazo poderão estar a competir ao mais alto nível, mas no que diz respeito às outras equipas, dificilmente conseguiremos alcançar um nível tão elevado como eles alcançaram. Muito obrigado. Zé, muito obrigado. Portanto, tendo em conta o avançar do tempo, eu não vou colocar mais nenhuma questão. Temos 20 minutos ainda neste painel. Eu passaria agora a bola para vocês. Quem é o primeiro que quer colocar uma questão? Podem colocar, está ali já o Carlos. Podem colocar a questão individualmente a um dos colegas, ou a questão pode ser para o painel todo. Normal, temos horários de longo trabalho que têm os nossos jovens. Espanha,
Vale, obrigado. Vamos a ver. Nos en el CAR de Granada hemos tenido jugadores que falan que entrenan un día a la semana. Por ejemplo, entrenan un día a la semana, compiten y van a la academia, al gimnasio, van 1 o 2 días más por su cuenta, ¿vale? Esto es aislado, un jugador, 2 jugadores como máximo. De norma suelen entrenar 3 días. La mayor parte de los atletas que no están en clubes un poco más referentes ya son 4 días a la semana más la competición. Siempre hablamos de entrenar 4 días la competición. No hay muchos atletas que pasan por la academia, ¿vale?, cuando ya están en proceso de que teóricamente deberían entrar en la academia. Voy a poner un ejemplo rápido. Tuvimos unos atletas promesas hace poco que fueron a jugar a Alemania. Cuando voltaron, yo falé para ellos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Una respuesta fue, tenemos que ir al gimnasio porque ellos están muy fuertes y nos no, ¿vale? Entonces, eso es algo importante que evidentemente precisamos, ¿vale? Hay algunos clubes en Brasil que entrenan mucho más que algunos jugadores en España. Estoy hablando de categorías de formación. Liga Sobal. Hay clubes que, algunos que solamente entrenan por la tarde, ¿vale? Y algunos clubes que dejan libre a los atletas para ir por la mañana a hacer gimnasio, ¿vale?, ir a la academia. Esto antes, la mayor parte de los clubes no acontecía. Había clubes que entrenaban por la mañana con bola, por la tarde con bola, hacían trabajo de academia por la mañana y después iban a la cuadra a entrenar con bola, a la tarde voltaban a entrenar, etcétera, en función de la competición que tenía. Con lo cual, el nivel de trabajo ha disminuido en general, tanto para las etapas de formación, ¿vale? No estoy hablando de 100%, ¿vale? Tanto en las etapas de formación como en la propia competición a Sobal, ¿vale? Quizá puede ir un poco determinado por el investimento, ¿no? Nos pagan menos, trabajamos menos, ¿no? Cuando realmente no tiene por qué ser así, porque si tú has decidido ser un atleta, ¿vale?, tú tienes que pensar, un atleta, un jugador, tú tienes que pensar que mañana quieres jugar en el mejor equipo del mundo, ¿no? Con lo cual tú tienes que entrenar igual o mejor de bien porque realmente quieres llegar allá a ese punto determinado, ¿no? No sé si me he explicado bien. Pedro. Ok. Então é assim, uma coisa são os jogadores que estão colocados na academia, outra coisa são as equipas do nosso campeonato normal. E esses jogadores são colocados nas academias porque têm déficit de treino. Têm potencial e déficit de treino. Quem são esses jogadores? São jogadores que estão colocados em determinadas zonas menos competitivas. São jogadores que estão a treinar muito pouco nos seus clubes. E o que é o muito pouco? Alguns estão a treinar 2 ou 3 vezes por semana. Então, a Federação e os técnicos das seleções decidem quem são os jogadores que vêm trabalhar connosco. Nesse trabalho que realizam connosco, nós trabalhamos todos os dias, com exceção da sexta-feira à tarde. Com exceção da sexta-feira à tarde. E eu tenho que articular isso com a equipa principal que tenho. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que treinar os mais novos desde manhã cedo, ou seja, nós temos treinos às 8 da manhã e há um dia às 7h30 da manhã. Ou seja, é a rotina e depois todos os outros treinos são por volta das 4h30 da tarde. Há um dia que começamos a treinar às 5 da tarde. Com exceção da sexta-feira,
que eles irão treinar nos seus clubes, principalmente aqueles que são de mais longe. Aqueles que estão nas academias de Viena, nas academias em Graz, que têm clubes em Graz ou em Viena, então da parte da tarde vão sempre treinar com os seus clubes, com exceção quando não têm treino. Pronto. Quando a questão é colocada, sobre as equipas principais, sobre as equipas da Liga Profissional, Fivers, Hard, Bregenz e Schwarz treinam todos os dias. E quando eu digo que treinam todos os dias, com alternâncias em termos de treinos bidiários. Portanto, aquilo vai dar 7 treinos, por volta de 7 a 8 treinos, que é o que eles costumam estar a realizar. As outras, depois do final da tabela, treinam todos os dias, mas normalmente uma vez por dia, com exceção de algumas equipas que têm jogadores estrangeiros que o treino é feito amanhã e aí, segundo me dizem, com o próprio técnico. Esta é a resposta que te posso dar. Não sei se a entendi, na realidade, o que é que tu querias que eu te dissesse. Ok, mais questões? ¿Puedo? Claro, força. Solo voy a poner un ejemplo del año pasado. El equipo cadete que quedó campeón de España, que fue Icasa, cadete, ¿cómo llamáis aquí? No, más en bajo. Iniciados, eso. Pues entrenaba de 3, hay semanas que entrenaba 3 y 4 veces y la mayor parte de los entrenamientos los hacía en una cuadra de 20 por 15. ¿Vale? O sea, es un ejemplo, ¿vale? Evidentemente no es tal, más un poco para falar algunos datos a veces de la calidad que puede haber en el entrenamiento, ¿no? Só dizer mais uma coisa. Nós temos algo, nada é perfeito, não é? As coisas não são todas melhores ou não são todas piores. A geração 2000-2001 é uma geração que tem um patrocínio especial da Red Bull. A Red Bull é uma empresa austríaca, tem um patrocínio de 1 milhão de euros por ano. Talvez seja um pouco bizarro, seja demasiado, portanto, eles fartam-se de viajar. Eu tenho alguns jogadores incluídos nessa seleção, treinam todas as semanas à segunda-feira e por vezes à terça-feira. Portanto, o que é que isto significa? Significa que eu me sinto privado deles. Tenho 2 jogadores que ainda estão na academia, portanto, que treinam connosco da parte da manhã e à tarde deslocam-se para Viena, onde são sempre os treinos desta seleção. E para além disto, o que acontece é que se tentou fazer uma situação idêntica com a geração de 2002, 2003 e aconteceu uma situação aqui parecida com o que o Jordi estava a dizer, que foi... nós fomos jogar com a Alemanha, portanto o técnico foi jogar com a seleção com a Alemanha e perderam por 15 golos de diferença. Portanto, isto foi na altura do Campeonato do Mundo que se realizou ali um torneio de seleções. Portanto, e naturalmente eles vinham extremamente deprimidos pelo resultado e para além disso foi porque me disseram, não, mas é que a Alemanha há 2 semanas atrás perdeu com a França por 8 golos. Portanto, e esta nossa diferença ainda é maior. Naturalmente é uma questão de trabalho, é uma questão também de gerações. Há gerações muito mais fortes do que outras. Há gerações que têm situações especiais de jogadores que já têm um estado de maturidade superior a outros e, naturalmente, um grau de experiência competitiva também. Mas nós temos esta disparidade, portanto, não é todos os anos que a Red Bull tem este patrocínio. Normalmente isto é um patrocínio que é dado de 2 em 2 anos, em função da qualidade da geração e de testes físicos que eles realizam e que têm que estar dentro de um determinado padrão. Mas isso é transversal à própria Áustria, acontece igualmente no ski, sei que acontece igualmente também no futebol, nos outros desportos já não consigo dizer. Mais questões? Aqui. Os 4 que estão ali, os oradores, agradecer a partilha. Eu não vou pôr nenhuma questão, eu só quero saber porque é que se fala nesta conferência, ou não se fala quase nada, no handball feminino português. Eu até estive a ver aqui outra vez para perceber se era o congresso científico, técnico-científico do handball masculino, mas não tinha masculino. Para mim era masculino e feminino. Mas centra-se muito só no feminino, no masculino.
que é ótimo, mas onde é que está o feminino? Ainda bem que um dos oradores, conferencistas, apresentou aí um bocadinho de imagem no feminino, porque senão não tínhamos nenhum cheirinho do feminino. Nós somos pouco aqui na sala, pouquinhas, não sei se sentem a mesma coisa, mas deixem-me exprimir, deixem-me vomitar um bocadinho isso. Caramba, vá lá. Pensem um bocadinho mais também no feminino. Acho eu. Obrigada por me ouvirem. Mais questões? Não, mas ó Pedro, eu posso... Força, à vontade. Eu percebo. Zé, queres falar? E claramente digo, o cheirinho do feminino é superior, é muito melhor que o cheirinho do masculino. Os projetos que temos, no caso da Áustria, tudo isto que eu falei é igual no feminino. Não há qualquer diferença. As academias, o valor que falámos, os projetos e por aí fora. Eu estou-te a falar dentro daquilo que é a realidade que eu conheço e que me foi pedida, porque trabalho claramente com masculinos. Mas sei, porque colaboro com os colegas, e é precisamente a mesma coisa. Eu não sou participante convidado, mas obrigado. Força. Pegando na dica da ação, como sabem, eu estou afastado do handball feminino há muitos anos, desde 97, desde que fui ao Campeonato do Mundo, onde estivemos juntos, na Costa do Marfim, que deixei de estar ligado ao handball feminino. Mas tenho alguma experiência, e o ano passado, ou há 2 anos, quando a Juliana me convidou para fazer parte de uma tertúlia, vamos lhe chamar assim, que discutia os problemas do handball feminino, uma das primeiras coisas que eu achei estranhíssimo foi que nós, isto é, que as pessoas ali, que estavam ligadas à realidade todos os dias, discutiam exatamente as mesmas coisas que nós discutíamos há 20 anos. Portanto, eu posso, de alguma forma, extrapolar que os problemas se mantêm. Foi isso que ficou patente naquela altura, apesar de terem passado 20 anos. E continuamos, aquilo que foi dito aqui relativamente ao handball masculino, pode ser alargado ao handball feminino. Foi feito no masculino, passo a expressão porque é os clubes onde nós estamos ligados e a forma da modalidade a que estamos mais ligados, mas é basicamente a mesma história. Eu estou convencido que um dia que as equipas femininas portuguesas tenham um bocadinho mais de condições para subirem um pouco o patamar, para se aproximarem um pouco mais das condições de trabalho que as equipas europeias e mundiais, de uma forma geral, têm, mais as europeias, que é disso que estamos a falar. Também o nosso nível vai subir, obviamente, não é? Portanto, aqui é uma questão mesmo, acho eu, de dedicação, de tempo dedicado ao trabalho, de tempo dedicado à preparação das jogadoras, de tempo dedicado à preparação das equipas, que nos farão dar ou não esse salto que todos nós desejamos. Creio eu. Sabemos as limitações enormes que têm as jogadoras, mais limitações do que ainda aquelas que eu sinto com os meus atletas, não tenho dúvidas absolutamente algumas, não há na esmagadora maioria dos casos verbas envolvidas, portanto mais limitações ainda, portanto o degrau a subir é um pouco maior, mas o caminho é basicamente o mesmo. Que me perdoem as pessoas que estão enfarinhadas neste momento nas competições femininas, certamente terão uma visão bem mais correta do que eu. Da minha experiência anterior, e já lá vão 20 anos, daquilo que eu vi o ano passado nessa discussão, parece-me que o quadro continua a ser basicamente o mesmo. Nós temos que criar outros recursos para que as nossas equipas possam trabalhar. Temos que criar outros recursos para que haja uma dedicação maior ao treino. E quando tivermos essa dedicação, precisamos cuidar ainda mais da qualidade de treino, que de uma forma geral eu acredito que é boa, mas isso é uma convicção pessoal. Força. Em relação ao feminino, já que o Zé falou no feminino, eu acho que tem a ver muito no apoio. Por exemplo, falaram agora no Porto, com os apoios todos. Falaram no Sporting, com os apoios. A nível do futebol, dá grandes apoios. O Benfica, que agora apareceu para a primeira divisão, com todos aqueles apoios que vão ter. Se houver isto em vários clubes, eu estou convencida que o feminino vai crescer muito. Muito mesmo. É evidente que neste momento, o que é que as atletas fazem para crescerem e para terem sucesso na seleção, vão para fora. E aí, já quando eu estive na seleção,
tinha um grupo muito alargado de atletas a trabalharem lá fora e o sucesso que teve a seleção nessa altura. Portanto, é muito importante isto, é muito importante o apoio. A partir do apoio, deixem que o feminino vai crescer. Se houver os apoios que tem no masculino, o feminino cresce de certeza absoluta e a mulher é muito dedicada ao handball. Ok, não é uma pergunta, não sei se alguém quer comentar. Yo no puedo falar mucho del tema femenino porque no es mi responsabilidad. Más una parte de las cosas que estuvimos antes explicando también acontecieron con el femenino, una parte. Más después el femenino ficó con un trabajo más perto, que es el proyecto 2021, que es cuando se va a jugar el Mundial ahí, con el interés de que algunas atletas que están compitiendo en las competiciones ahí en España pues puedan tener un mayor trabajo dentro de un grupo de selección para poder jugar esa competición. Ahí, hallo que el femenino tiene una parte importante de investimento en lo que es el trabajo de las diferentes selecciones. Como falé, no soy la persona más apropiada para opinar, eso debería estar Carlos aquí. Ellas clasificaron para el próximo Mundial en Japón, evidentemente con un objetivo claro, que es la clasificación para los preolímpicos y para la Olimpiada. Y este es un poco, está claro que ahí el femenino está también algún paso por detrás del masculino, quizá antes mucho más que igual ahora. Ahí hay gente mejor especializada en hablar del balonmano femenino, porque José Luis ha estado ahí metido muchas veces en lo que ha sido la problemática del handball femenino en España, simplemente para coger un poco lo que faló la señora aquí. Ok. Ali uma última questão, para depois passarmos para o intervalo. Pronto, é só aqui uma questão, porque nós antes de reclamarmos apoios, às vezes externos à modalidade, para trazê-los para a modalidade, nós próprios, dentro da modalidade, temos que ser capazes de potenciar muitas das coisas que nós fazemos. Nós em 2017 fomos campeões europeus do Grupo B, no feminino, que permitiu às gerações seguintes participarem no Grupo A e por aí fora. E eu penso que nada foi aproveitado, as atletas não foram premiadas, portanto nada aconteceu depois disso. Foi um grupo B, tem a importância que tem, é tudo relativo, mas temos que ser nós os primeiros a potenciar as coisas que acontecem, isso necessariamente tem que acontecer. Ulisses, mesmo última questão, já são 5 da tarde. Vou ser rápido e breve. Nós temos estado presentes nas grandes competições em termos de feminino, europeias e mundiais. Nos últimos 10 anos temos participado em quase todas. Nas seleções séniores não. E a diferença é clara. Nos escalões jovens nós treinamos bastante, tanto como lá fora, como aqui foi dito. Quando chegamos aos séniores treinamos 3, 4, 5 vezes, lá fora treinam 7 ou 8. E nós somos todos treinadores e sabemos que se treinarmos metade do que treinamos lá fora é impossível. E portanto, enquanto não invertermos este ciclo, enquanto as atletas têm uma boa formação, têm um número suficiente de treinos, quando chegarem ao escalão de séniores, se não treinarem, não há milagres. Portanto, sem elas poderem ser profissionais ou semi-profissionais, nós somos treinadores. Andamos aqui um fim de semana inteiro a ouvirmos falar de treino, de processos de treino e de volume de treino. Se lá fora treinarmos 15, 20 horas por semana, se aqui treinarmos 7 ou 8, não creio que a situação possa mudar. Portanto, é isto que há a mudar. E como fazer, seria uma discussão muito mais longa, eu só queria intervir para dizer isto, porque é se calhar uma realidade crua, dura, fria, mas os números não mentem. Muito bem, muito obrigado. Vou dar por terminado este painel, agradecendo aos participantes todos os seus contributos. Retomamos às 5h30, quer neste auditório, quer no auditório, com os restantes painéis. Obrigado.